Muito obrigado pela presença, professor. Nós estamos aqui já com alguns colegas já online e acho que sem mais delongas a gente pode, para termos tempo bastante para conversar, né, doutor Paulo? Perfeito. Eu quero apresentar o professor Paulo Saldiva. Professor Paulo, ele é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências. Me corrija se eu estiver errado, doutor Paulo. E membro do Comitê de Qualidade do Ar da OMS e membro do Conselho Científico do GURMI, Organização Meteorológica Mundial. Então, o professor Paulo Saldiva, carinhosamente apelidado de Pepino, né, conhecido por todos lá na nossa universidade como Pepino, ele nos vai apresentar sobre um tema extremamente relevante. Nós vínhamos conversando em busca de colaborações científicas, né? A doutora Cibele Magalhães fez essa ponte e nós começamos a discutir a questão das autópsias minimamente invasivas, que tem sido uma inovação que o grupo do professor Pepino tem trazido colocado em evidência aqui a nossa USP em evidência internacional, mais uma vez, mas com esse tema. E aí, o tema proposto para hoje é a Covid-19 como vista pelas autópsias minimamente invasivas. Então, professor Paulo Saldiva, por favor, o palco é seu. Bom, muito obrigado, Germano, é um prazer estar aqui, não só pelo motivo desse evento, de eu estar falando com um pessoal novo que tem um hospital escola com residência e tudo, com treinamento de gente, né? E também em nome do professor Decour, que foi meu professor, né? Então, o Decour é um dos exemplos que eu tive na minha vida como médico, como ser humano e uma série de outras características. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. O único reparo que eu faço é que eu já não sou mais diretor do Instituto de Estudos Avançados. Eu saí em abril. Eu saí um pouco antes, porque eu não quero fazer psicoterapia breve aqui dentro, mas depois de 4 anos dirigindo um instituto de pesquisa, complexo como Instituto de Estudos Avançados, você delega todas as suas funções acadêmicas, chefia de laboratório, chefia de disciplina, chefia do serviço diagnóstico, do hospital, você delega para outras pessoas que são boas e estão fazendo coisas boas. Como é que você volta? Como é que você chega depois de 4 anos e fala, dá licença aqui, que sai que eu cheguei, né? Então, eu imaginava uma coisa completamente diferente, um mundo plácido, onde eu tiraria um sabático e reaprenderia outra coisa, além de assinar papéis e tocar despachos e coordenar grandes projetos de pesquisa. Voltar a exercer a função de médico pesquisador. E aí veio a Covid-19 e um projeto que eu tinha começado aqui, que era fazer autópsias minimamente invasivas, se tornou a única opção de estudar a doença para nós. Então, o HC, como vocês devem saber, ele pegou o Instituto Central inteiro e colocou para a Covid, 900 leitos. E os outros pacientes foram levados para os outros institutos. Então, o Instituto Central ficou Covid. E esses 900 leitos ficaram lotados permanentemente e o número de UTIs, de leitos de UTI foi aumentando. Chegamos a ter quase 400 pacientes internados em UTI simultaneamente. Então, isso daria para prever que ia sair muitas autópsias e a gente precisava, muitos mortos, e a gente precisava estudar a patogenia dessa doença. Nós não tínhamos uma sala, e não temos uma sala de proteção NB3. Aliás, no mundo tem poucos lugares. Então, a gente pegou um projeto que estava sendo designado para outras circunstâncias e aproveitamos para fazer, para estudar a Covid. Então, é mais ou menos essa história que eu vou contar. E aí eu diria que a gente tem algumas coisas que a gente pode falar a respeito da autópsia minimamente invasiva. Deve ter começado a aparecer uma tela aí, apareceu? Sim, apareceu, Sr. Paulo. Muito bom, vou pôr no modo de apresentação e vamos lá. Acho que essa é a pergunta mais frequente dos outros. Vocês estão me ouvindo? Apareceu minha tela, eu acho que deve ser
o Trending Topics na slide. Bom, a gente, mais ou menos, em 2015, eu resolvi que eu ia tentar combinar a imagem com autópsia no nosso serviço. Nós temos, na faculdade, aqui no prédio da faculdade, funciona o serviço de autópsia do HC e o serviço de verificação de óbitos da capital, no mesmo espaço. O conjunto dessas duas instituições dá mais ou menos de 15 a 16 mil autópsias por ano, o que é um volume absurdo, né? E que tinha que gerar alguma coisa além de produzir atestados de óbito. Então, esse serviço é usado para treinamento de técnica cirúrgica, para treinamento de anatomia para residente cirurgião, anatomia cirúrgica, também para treinamento de alguns procedimentos minimamente invasivos, e também a gente resolveu começar a estudar doença que só a autópsia permite estudar. Começamos com doenças cerebrais, estudar doenças psiquiátricas, depressão. Então, tem biobancos de esquizofrenia, depressão maior, de tremores e também de demências. E o cérebro, você só tem acesso a esse material em autópsia. E só que nem todo mundo tem autópsia. Como é que o material de autópsia dialoga com a imagem? Então, eu fiz um projeto grande, FAPESP, compramos uma ressonância de 7 Tesla, que está instalada. Essa é a visão da nossa sala do 7 Tesla lá na faculdade. Tem um tomógrafo multicanal e um sistema de fazer biópsia por átomo e também um sistema de angiografia pós-morte. Então, eu posso fazer angio-CT e angio-ressonância pós-mortem, o que foi desenvolvido pela gente, né? Então, ótimo, isso aqui funciona bem no HC, né? A manutenção disso é caríssima e tem sido usado basicamente para fins de pesquisa. Principalmente, nós temos um enorme biobanco que foi começado aqui, talvez o maior biobanco de cérebros do mundo. Também começamos a estudar asma fatal também, porque a tomo é boa, né? A tomo é a ressonância do pulmão, né? Da mesma resolução. E começando a estudar doenças a partir disso. Mas não sai do HC, né? Não sai de um hospital terciário, não sai de uma universidade grande. Só que tem duas coisas. E as famílias, a esperança era que as famílias aceitassem melhor o ato da autópsia, por não abrir o corpo. Você fazia... Quer dizer, no primeiro momento, a gente validou a autópsia minimamente invasiva, guiada por imagem, com a autópsia convencional. E a gente imaginava que, uma vez que tivesse vendo a concordância, em algumas situações seria muito bom, e a gente podia propor a autópsia para estudar e tornar mais aceitável o procedimento para as famílias. Só que isso não rola porque o deslocamento do corpo do hospital, às vezes do INCOR ou do Instituto do Câncer, que tem que ir pela rua, chamar serviço funerário, atrapalha muito o sistema, a família já está sofrendo, não funcionava. Então, a gente resolveu falar, bom, vamos pegar uma coisa que ande, e ultrassom. Então, nós compramos um ultrassom portátil, e a vantagem do ultrassom também, porque além dele dar imagem, ele permite que faça a coleta do tecido sob visualização direta. Então, você acha o órgão e você acha também, dentro do órgão, qual a região que você quer representar. Isso estava nessa história de consolidar o ultrassom com autópsia convencional, quando veio a Covid para tudo. Mas nós só tínhamos, então, a nossa decisão de fazer autópsia, que foi muito controversa, né? Nem todo mundo gosta de fazer autópsia de Covid, ninguém gosta, mas ninguém estava disposto aí. Eu falei, não, nós vamos fazer. E fizemos, então, de um jeito que eu vou mostrar daqui para frente. Então, esse é o laboratório que a gente montou, né? Aqui é o fundo da faculdade, o HC está desse lado. Esse é o túnel que leva os corpos dos pacientes falecidos no HC até o necrotério, que a saída é aqui. E aqui você tem a sala de autópsia, está aqui em cima, a gente construiu embaixo disso. Aqui está a ressonância, aqui tem uma sala de espera, onde a família aguarda e é entrevistada, e a gente dá devolutiva para os pacientes nessa sala, como se fosse um consultório, com conforto médico, essa área que é privativa dos familiares dos pacientes.
essa área privativa dos médicos que trabalham aqui. Você tem uma sala de pós-docs e aqui é uma oficina para produzir novas bobinas. A gente está produzindo bobinas de joelho, bobinas para roedor, para ressonância. E aqui tem a tomografia e aqui a gente montou a sala do ultrassom. Então, o paciente vem por aqui, né, carregado, e a gente faz a tomo e o ultrassom aqui, e quando tem indicação, a gente faz a ressonância magnética cerebral para os casos que apresentam manifestações cerebrais ou complicações cerebrais. Então, o que a gente quis fazer na COVID, né? Primeiro, nós, como ninguém sabia direito a biologia da interação do vírus com o hospedeiro, a gente resolveu dar resposta rápida ao corpo clínico. Então, a autópsia era feita no dia seguinte, o médico daquela UTI sabia exatamente do que tinha acontecido com aquele paciente. E a gente fazia, então, reuniões anatomoclínicas semanais, que chegaram a participar mais de 200 pessoas, tanto do complexo HC quanto de outros hospitais. Então, a pergunta é, dá para ajudar o tratamento? Eu acho que em alguma coisa a gente ajudou. Talvez a gente tenha sido o grupo que mais ajudou a consolidar a ideia da trombose nesses casos de autópsia. Tanto como observação clínica, como o trabalho que a gente escreve a trombose em autópsias, ele é o mais citado hoje de patologia de Covid. E também saber para onde ele ia. É uma doença pulmonar ou ela é sistêmica? Por onde que ela entra no cérebro, vai para a glândula salivar, fica na gônada, né? E agora, nós também estamos estudando, essa era a ideia inicial, bem geral, a gente não sabia o que fazer, até que começaram a aparecer as complicações tardias, as mortes de criança por síndrome multi-inflamatória sistêmica. Nós temos 6 casos de óbito em criança, temos 4 gestantes com óbito de Covid e seus respectivos fetos. Estamos estudando agora a possibilidade de transmissão vertical nesses pacientes. Hoje mesmo, eu cheguei em cima da hora aqui, porque nós vamos fazer um caso de autópsia que o paciente estava 5 meses em UTI e não conseguia sair do ventilador. E faleceu devido a uma infecção. Quais são as complicações disso? Quais são as complicações da ECMO? Né? Então, a gente tem estudado também essas complicações do manejo prolongado e paciente em ventilação mecânica. Então, aqui esse aqui foi a primeira foto que a gente tirou fazendo, né? Agora a gente está melhor um pouquinho, porque a gente usa também um face shield. Então, aqui a gente está fazendo na mesma sala, aqui está a tomo, aqui está o ultrassom, e a gente usa uma agulha coaxial, que é um Trucut 12 ou 14. Então, a gente localiza a lesão no ultrassom, coloca a guia na região que a gente quer, e através dessa guia você coloca o Trucut, ele dispara, ele é coaxial, e ele traz um fragmento de tecido. Do pulmão, nós retiramos 64 fragmentos. Do cérebro, nós tiramos por via transfenoidal mais ou menos uns 8 fragmentos. Tireoide, glândula salivar, coração, fígado, baço, rins, intestino, próstata, mamas, quando tem ovário, testículo, pele, medula óssea, estão de rotina, e músculo esquelético, tanto intercostal quanto músculo quadríceps. É isso que a gente tem, e uma parte desse material é usado para diagnóstico histológico, tem uma parte que vai processado por eletrônica, e nós fazemos o PCR de todos os órgãos. Pra gente, e guardamos o material congelado para estudos moleculares, para genômica, proteômica, para medir inflamação. Quer dizer, tem um lado de pesquisa que não é não assistencial, que algumas coisas que a gente funciona, então, como um fornecedor, né? Esse banco é generoso, qualquer pessoa do Brasil pode usar, e de fora do Brasil, respeitado as normas éticas. Bom, a gente também agora, com o tempo, foi desenvolvendo novas alternativas, né? Esse aqui é um ultrassom portátil nacional que saiu, a primeira versão dele era muito ruim, mas o quarto modelo dele ficou muito bom, ele funciona tanto no smartphone, mas ele fica melhor no tablet. E ele tem 3 redutores. Então, aqui você vê, né, num caso de autópsia fetal, né, com uma banda de
uma banda amniótica, você vê o pulmão, o diafragma e uma hérnia diafragmática congênita saindo aqui. E também adaptamos ópticas rígidas num smartphone. E com isso você vê a superfície hepática, por exemplo, a inspeção direta quando você quer fazer alguma outra medida. Então, a gente faz, é assim que funciona. Bom, a gente tinha testado já uma volta nisso em febre amarela, né? Então, aqui você vai ver, por exemplo, o fígado clássico da necrose da febre amarela. Não sei se dá para ver umas manchas amarelas na ponta da seta, né? E essas manchas amarelas correspondem no ultrassom a essas manchas, essas lesões hiperecogênicas, que histologicamente correspondem a essas zonas de necrose médio-zonal. Então, com o tempo, você foi fazendo uma espécie, apertando uma tecla. Isso aqui era uma autópsia convencional, né? Então, a gente testou na febre amarela, porque, inclusive, você podia levar a sala de autópsia para a região que não tinha autópsia. A autópsia por ultrassom não é fundamental em lugar que tem sala de autópsia como a nossa. Ela funciona para fazer à beira do leito, na UTI, ou para levar onde não tem autópsia, até para fazer vigilância epidemiológica. Então, esse é o tipo de fragmento, dá para ver a estrutura grande do fígado, dá para ver a microesteatose e a lesão de Councilman-Rocha-Lima, com esses corpúsculos aqui, e dá para se detectar o vírus por imunistoquímica ou métodos moleculares. A gente fez... A concordância com a autópsia convencional foi 100% na febre amarela. A autópsia minimamente invasiva foi suficiente para ter todas as observações que a gente tinha na autópsia convencional. Então, o que a gente queria, né? A gente queria usar ensino, né? Eu imagino, uma faculdade de medicina ou um programa de residência que não tem autópsia. Você pode fazer a autópsia do paciente que faleceu e entender, né, a complicação. Eu sempre uso como exemplo uma criança que esteja fazendo transplante de medula óssea, de repente faz um infiltrado pulmonar. Como é que você chega para o pai e para a mãe e pede para fazer uma autópsia do filho que acabou de morrer? Mas se você chegar e falar assim, olha, nós não sabemos o que aconteceu e queremos saber se aquilo foi uma pneumonia por quimioterapia ou por um agente oportunista, isso pode evitar que outras crianças e outras famílias passem por essa coisa. É mais ou menos uma abordagem de doação de órgãos, sabe? E as famílias têm aceitado, e inclusive tem gente pedindo para fazer autópsia de familiar quando tem dúvida de alguma coisa do tratamento médico. Então, a gente achava que isso podia ser usado para anatomoclínicos, para residente e aluno de graduação, que isso daria maior aceitação de autópsia, poderia montar biorepositórios e biobancos para fins de estudo e pesquisa, podia esclarecer a patogenia de novos agentes ou revisitar os antigos, né? Por exemplo, a febre amarela foi revisitada com técnicas moleculares que não existiam nos anos 40, quando ela era... Então, você pode revisitá-la, pode estudar a patogenia de doenças em órgãos com difícil acesso em vida, né? Um indivíduo que faz uma insuficiência cardíaca aguda na UTI e você não sabe se é viral ou se estava em quimioterapia também, você não sabe se é devido à quimioterapia. Você não vai tirar um fragmento cardíaco em vida, mas para você estudar, você precisaria. Então, com isso, você consegue fazer na beira do leito. E você pode, eventualmente, fazer vigilância epidemiológica, né? Então, eu tenho a convicção de que se a gente tivesse feito autópsia das crianças com microcefalia logo no início, no Ceará, tivesse tirado fragmento cerebral, talvez o Zika não precisasse chegar em Recife, onde ele chegou numa sala de autópsia estabelecida, ele foi isolado, mas nisso já tinha passado alguns meses e já tinha algumas crianças que tinham sofrido e a família, né, uma doença que afeta a família como um todo. Bom, vamos lá. Então, vamos para frente. Então, essa é a cara da Covid e como a gente começou a ver, né? Nas primeiras 5 dias depois da piora da insuficiência respiratória, é dominada por esse quadro exudativo. O vírus é bastante agressivo, né? Depois eu vou mostrar detalhe dele do ponto de vista celular, né? E um dano alveolar difuso quase que desacompanhado de reação inflamatória. Isso porque tem um conjunto de genes que codifica proteínas não estruturantes que fazem uma imunodepressão local, né? A gente foi estudando. E a proliferação epitelial é muito grande. Olha o que acontece com esse alvéolo, né? Praticamente, ele
existe todos esses hepatócitos, pneumócitos estão sequestrados para fazer, proliferando de forma desordenada, o extravasamento de fibrina, o colapso da estrutura pulmonar e, mais uma vez, muito pouco infiltrado inflamatório. E a cara da lesão aguda é mais ou menos essa, né? Aqui você já tem um pouquinho mais de organização, começa a ter a proliferação de células alongadas, e aqui você já vê um trombinho dentro da artéria, mas eu vou voltar ao trombo depois. Então, esse é o dano bem exudativo ainda, e depois ele vai fibrosando. Aquilo organiza, e você vai tendo aquela fibrina organiza, mas que nem se fosse um trombo, só que no lugar errado, né? Dentro do alvéolo. E dentro de uma configuração pulmonar desfavorável, porque tem áreas que colabaram e foram cicatrizadas assim, e na hora que você colaba alguma, você hiperinsufla outras. E você perpetua, então, distúrbios, uma disfunção respiratória, tanto difusional como distributiva, e o indivíduo pode não sair de ventilador, como no caso hoje de manhã, que aconteceu, né? Ele não conseguia sair do ventilador. E depois de 15, 16 dias, isso é heterogêneo no pulmão, não é todo mundo ao mesmo tempo. E a gente fez isso, como a gente representa vários lugares do pulmão, a gente pode quantificar qual a porcentagem do pulmão acometido. Nós, numa série que a gente estudou de 45 pacientes consecutivos, a gente viu que depois entrando na terceira semana, em geral, a pessoa sai, que ficou em ventilação mecânica, a mediana é perder 50% do pulmão, está acometido com esse padrão de grandes septos fibrosos, que não sei quanto disso é recuperável ou remodelável no futuro, né? E a cara do vírus, em detalhe, está aqui, né? Vírus muito agressivo, muito mais agressivo que o H1N1, que a gente acompanhou, né? Ele é bastante agressivo. Olha aqui, ó. Isso aqui é... Então, a lesão é predominantemente epitelial alveolar. Mas tem também, as vias aéreas também fazem metaplasia escamosa, que o tamanho dela é maior, e você vê trombo, né? Esses são os trombos que acontecem no pulmão em quase 90% dos casos, 86% dos casos tem esses microtrombos de fibrina, nas formas graves, né? No H1N1, que a gente estudou também, isso não chega a 40%. Então, isso é mais do que digamos, a tempestade de citocinas. E a gente foi entender depois, porque esse vírus, à medida que a gente foi estudando, e eu vou mostrar, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. E o endotélio é um alvo preferencial dele. E talvez isso explique um pouco como o endotélio demora cerca de 2 meses, 3 meses para se regenerar. Quando você tem uma lesão, a radioterapia ensinou isso na pneumonia pós-radioterapia. Você pode ter áreas do endotélio que ainda não estão afetadas e que explicam, digamos, a morte súbita pós-alta que acontece em uma parte desses pacientes, né? Então, em alguns pacientes, você ainda tem um padrão inflamatório, mas é minoria. E pneumonia bacteriana é quase que invariável nos pacientes do TI, né? Essa distorção estrutural e mecanismos dos receptores Toll-like levam a praticamente uma infecção importante. E tromboses, né? Trombose, esse paciente, por exemplo, tinha saído do respirador, estava programado para ir. O quarto faz uma oclusão de carótida, um infarto hemisférico. Isso aqui é uma anjo-CT pós-morte. Então, você vê que a coisa não é boa, né? A causa-morte dele foi uma trombose cerebral. E aqui você vê na ressonância que, às vezes, a trombose é venosa. Isso aqui é o cérebro, como visto na ressonância, né? E você vai ver que existe um desenho aqui desse giro aqui, hemorrágico, né? Então, você vai ver lesões hemorrágicas por trombose venosa. Eu vou detalhar isso depois, ó, assim. E esse paciente também não acordou, né? Com a trombose. Então, existe então um componente, mas o vírus está no cérebro, ele está na microglia, ele está no endotélio, e eu acho que ele está no
Porque você põe o PCR aqui, detecta que está o vírus. Mas aonde? Né? Aí a microscopia eletrônica com marcação é muito boa, porque você detecta qual subcomponente celular. Né? E uma parte deles entra pelo epitélio olfatório. O epitélio olfatório tem uma inflamação viral, por isso que está aquela anosmia, e está dentro do neurônio também. Bom, e do ponto de vista histológico, que está o sólido do ventrículo lateral, o que você vê sempre é aqui que o vírus fica, ele fica ao redor dos capilares, e existe, eu vou mostrar em detalhe, uma situação existe uma proliferação de células microgliais, né, ao redor dos capilares. Né? Então, elas tentam segurar, são macrófagos especializados que tentam segurar a infecção ali, no neuropilo. Aqui são neurônios da hipóxia, chamado neurônio vermelho, com edema de substância branca. Esse paciente não tinha lesão cerebral ou vascular, isso aqui é regra nos pacientes. E você, quando faz uma coloração para axônio, vê que toda a estrutura fibrilar, né, houve uma fragmentação da estrutura axonal. Quer dizer, o corpo axonal está aqui e ele se livra, ele perdeu, quer dizer, não tem conectividade. Isso explica algumas alterações, talvez isso refaça essas conexões, mas uma parte desses neurônios vão embora. Então, o indivíduo sempre tem, é descrito algumas pessoas que saem com sequelas cognitivas ou de memória que podem persistir por um determinado tempo. E, agora, criança é outra coisa. Né? Criança morre de outro jeito. A gente dá 6 crianças, só as que tinham doença prévia, uma tinha um câncer de suprarrenal e outra tinha uma síndrome de Edwards, que fizeram a forma respiratória. As outras crianças morreram de insuficiência cardíaca. Elas entraram com... as manifestações clínicas que precedem são dor abdominal, cefaleia, e, de repente, dá uma descompensada e dá insuficiência cardíaca. E aí a gente foi estudar. Né? Esse caso, a gente publicou recentemente, e tem uma... Então, você tem uma lesão do miocárdio, ao redor das coronárias e na região endocárdica, com áreas de necrose. Ó. Isso aqui é necrose na fibra, muito pouco infiltrado inflamatório. Muito pouco infiltrado inflamatório. E a presença do vírus detetado nessas lesões. Na microscopia eletrônica, você vê o corona aqui, tá vendo? Dentro da... Aqui está a miofibrila. Aqui está o cardiomiócito, então você vai ver ele dentro do cardiomiócito. Ele está dentro de um fibroblasto do interstício cardíaco dessa criança. Ele está dentro do endotélio, que entre os vasos, entre os cardiomiócitos dessa criança. E a morte dessa criança a gente interpreta, porque ele tem, como voltando aqui, ele tem uma necrose em mosaico, tá vendo? Ó, tem uma necrose aqui, outra aqui, né? Uma aqui, outra ali, não é uma necrose do infarto que se oclui uma coronária, e a gente faz a angio-CT, ele não é um Kawasaki com aneurisma, não tem lesão das grandes coronárias. Esse padrão, a gente interpreta, isso aqui é um neutrófilo, né? Essa espuminha, esses filamentos que estão aqui, são fitas de DNA, aquela fita comprida, com estona, que é chamada NET, Neutrophil Extracellular Trap. E esse é o principal veiculador, né? É uma forma, quando a célula, mesmo em vida, mas geralmente ela morre por a célula inflamatória, ela joga essa rede de DNA no momento da morte, e isso funciona que nem aquelas redes de gladiador, assim, que imobiliza o vírus. Então, o vírus está preso nessa malha aqui. Isso tem uma quimiotaxia enorme para complemento, para chama neutrófilo. E esses trombos, esses trombos não são, amplificam muito a reação inflamatória local. Então, é como se tivesse, para matar uma barata, você dinamita um pedaço da sala, né? E essa oclusão por essas malhas de DNA, mais a trombose que se segue a lesão endotelial, você começa a fazer trombos, isso deve provocar uma isquemia em circulação muito pequena,
Por isso que essas crianças, todas elas entram com uma fração de ejeção abaixo de 30%, essas que não desenvolveram a forma pulmonar. E quando você dá a droga, ela tem uma subida e depois afunda de uma vez e faz um choque cardiogênico irreversível, né? Bom, a gente podia parar por aqui. Saiu alguns artigos, né, que a gente tem. O que a gente ajudou, então, né? Eu acho que a história da NET, de como se morre o mecanismo de amplificação, ele foi publicado no Journal Experimental Medicine, junto com o pessoal de Ribeirão Preto. Eu acho que existe esse estudo de trombose, que é importante. Aqui ainda não está citado o trabalho que saiu agora, esse trabalho da criança no Lancet. E também a gente tem 2 estudos de correlação anatomopatológica entre ultrassom e histologia publicados no Intensive Care Medicine. E isso não traduz nenhum mérito nosso, porque nós simplesmente tomamos partido de um lance de estar num hospital grande, com muito caso, e tínhamos um sistema minimamente invasivo que nos permitiu fazer autópsias. Hoje nós devemos ter completado mais de 90 autópsias de Covid, talvez, e tem controles que a gente tem, que são casos de ciência respiratória ou de morte súbita de nosso hospital, não Covid, que são utilizados para fazer controle do que é inflamação, do que é ventilação e o que é Covid específico, quando você vai fazer estudos moleculares e medir o ambiente inflamatório daquelas lesões. Eu finalizo e abro espaço para discussão, dizendo que eu acredito que a autópsia ela tem um papel ainda muito importante na formação médica, na formação dos estudantes, na educação continuada, no controle de qualidade do atendimento hospitalar, mas ela, da forma como ela existia, ela vai, a clássica, né, autópsia completa com o corpo, com retirada de todos os órgãos, ela vai continuar existindo, mas num ambiente muito limitado. O Hospital das Clínicas, que tem uma tradição de autópsia, os casos provenientes do HC caíram de 1.600 casos ao ano para menos de 300 casos ao ano antes da pandemia. Ou seja, já não se... E a gente pede as autópsias dos pacientes que chegam, são admitidos no PS, a maior parte delas, e você não tem uma base para dar sinal atestado de óbito. Agora, a autópsia minimamente invasiva, eu enxergo ela vivendo na UTI. Eu enxergo ela sendo feita no próprio ambiente hospitalar, pode ser feita no box da UTI, ou no lugar onde o corpo é liberado para a família. E com isso você pode entender o que não deu certo, você pode fazer pesquisa de agentes infecciosos com coleta, não fazer por hemocultura, mas fazer por coleta direta. Você pode entender, digamos, algumas das coisas que podem ajudar o tratamento de outras pessoas. E é isso. Eu acho que isso poderia ser, digamos, talvez seja revisitando a autópsia dessa forma, ela volte a desempenhar um papel importante no progresso médico, porque as condições culturais e custo de uma autópsia convencional hoje não são tão possíveis de serem executadas dentro do ambiente atual. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pepino. Muito excelente o material que vocês têm, já é incrível a riqueza do material, e num momento que realmente para todos nós trouxe luz, está trazendo luz para uma série de questionamentos em relação à fisiopatologia dessa doença, e mesmo independente da Covid, essa estratégia, estamos absolutamente de acordo que ela pode e deve ser ampliada. Acredito que isso, os hospitais e escolas se beneficiariam muito de ter uma estratégia semelhante em todo o país, se possível. Mas eu tenho muitas perguntas, mas eu queria primeiro abrir para
para todos os colegas que estão assistindo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, podemos participar ativamente. Germano, Marcelo Mock, tudo bem? Dr. Marcelo Mock, coordenador das UTIs dos hospitais regionais de São José dos Campos e Litoral Norte, um ícone da terapia intensiva brasileira. Obrigado, por favor, Dr. Germano. Marcelo. Muito generoso. Olha, uma alegria assistir o professor Paulo Saldiva. Nós somos contemporâneos, né? Em 1977. Ele se formou na Faculdade de Medicina da USP, eu me formei nas Ciências Médicas da Santa Casa. E eu tive um dos professores que mais marcou a minha educação médica foi um patologista, que era o professor Walter Edgar Maffei. Nossa Senhora, a de todos nós. Exato. As lembranças que eu tenho das aulas, das autópsias que o professor Maffei fazia, são lembranças que me marcaram muito e que marcaram a minha educação médica, né? O professor Maffei usava o método científico, todas as peças que ele retirava do cadáver, ele media, pesava, e depois fazia a inspeção visual, e depois a microscopia, enfim. E aquilo foi tão rico para solidificar um pouco os conhecimentos que a gente vai desenvolvendo na faculdade e depois. Depois, professor Saldiva, eu faço UTI há 40 anos e também há mais de 20 estou sempre envolvido aí, coordenando comissões de revisão de óbito dos hospitais, nos quais a gente faz a revisão de todos os mortos aí, variam 25, 30 mortos por mês. E é tão ruim, tão difícil você fazer revisão quando você não tem os laudos da necrópsia, né? Então, quando a gente tem os laudos da necrópsia, o trabalho é um trabalho muito mais fundamentado, mais consistente. Bom, mas isso era só um preâmbulo, eu não quero falar tanto. Eu acho que é indispensável que a gente continue fazendo autópsias ou minimamente invasivas, é uma proposta muito uma proposta inovadora, e realmente a gente continue aprendendo com os mortos, porque é muito... O professor Saldiva, em 30 minutos, ele esclarece uma série de dilemas que a gente tem na assistência, né? Então, vou dar alguns exemplos. Ele mostra as lâminas que os infiltrados inflamatórios do pulmão são escassos, não tem tanto infiltrado. Isso corresponde ao que a gente vê na assistência, são pacientes hipoxêmicos, mas que têm a complacência pulmonar normal, até aumentada. Quer dizer, então, realmente, a gente compreende melhor, né, as situações. Outra situação... Aquilo, acho que é quando tem um componente trombogênico grande que dá isso, esse pulmão mole com insuficiência respiratória. E como a hipoxemia é importante. E de repente, além da hipoxemia, a gente começa a ter hipercapnia, o CO2 aumenta, o CO2 é tão difusível e começa a aumentar. Às vezes a gente vai atrás de um fenômeno tromboembólico, mas não encontra nos métodos de imagem habituais, né? Mas são esses fenômenos tromboembólicos na microcirculação, certamente, que estão ocorrendo e se desenvolvendo. Será que vale a pena anticoagular, com que dose, etc. Enfim, realmente isso vai nos dando muita informação e vai apurando a nossa prática. Eu não sei como fazer medicina sem fazer autópsia, sem patologia, né? Uma das nossas especializandas, a gente tem um programa de especialização em medicina intensiva de 4 anos, e uma das nossas especializandas, mediada aí pela doutora Cibele, que é uma cardiologista para o qual a gente tem muito apreço, e que foi sua aluna, professor, parece que está interessada em reproduzir, em ser treinada e reproduzir esse processo de autópsia minimamente invasivo lá na nossa UTI em São José dos Campos. Elas vieram falar comigo e eu já estou apoiando e entusiasmado. Vamos atender todas as questões éticas e formais, mas da nossa parte é só entusiasmo. Obrigado. A ideia que surgiu, só para explicar,
A Cibele veio propor para fazer... Ela teve aula de autópsia, dava muita aula de autópsia para a graduação. Professor, deixa eu te cortar um segundinho só para fazer. Agora eu vou fazer esse preâmbulo. O doutor Marcelo estava falando da referência que ele teve do professor de patologia dele. Eu acho que é mal de professor de patologia, né? Ser a nossa referência não só profissional, mas como ser humano, né? Eu fui aluna e continuo sendo aí do professor ao longo de toda a faculdade, e desde o primeiro ano, então o professor Pepino já é uma grande referência, né, minha como profissional e como ser humano, e agradeço muito, professor, o senhor estar aqui presente hoje, né, uma grande honra, um prazer enorme sempre, né, te ouvir, e fico muito feliz e obrigada por todo o ensino e por toda a disponibilidade. Então, a ideia que ela tinha sugerido de trazer alunos para acompanhar as autópsias, eu propus fazer o contrário, capacitar aí em São José, que não tem SVO, na região do Vale, que começasse a treinar pessoas. A autópsia por ultrassom ela é muito simples, mas ela é complicada, porque ela depende muito do treinamento do operador, né? É um método barato e dá para fazer. Então, o que a gente se propôs a fazer não é fazer pesquisa. Nosso objetivo é treinamento e capacitação, porque a pesquisa vocês sabem fazer. Vocês sabem as perguntas que vão fazer. Então, a ideia minha hoje é tentar fazer... Um dos lugares que nós vamos começar a montar um serviço é na Santa Casa, professor Marcelo. E a gente está também usando esse serviço de autópsia para estudar morte de gestantes, de morte materna, que ainda no estado de São Paulo não está caindo. E não vem para autópsia para nosso serviço, no estado de São Paulo, ou nas regiões. Pega no Vale do Ribeira. Se alguém quiser, a sala de autópsia está em registro, e é ML. Se o indivíduo morreu em Pariqueraçu, que tem que pagar a família o transporte para levar a mãe que morreu e pagar a volta. Não vai rolar. Então, com essa autópsia, você põe numa viatura e faz no hospital regional onde aconteceu, sem custo nenhum. Então, a ideia seria pegar um tema que está desafiando, né, e usar em termos de saúde pública. Mas eu acho que a grande pegada disso é UTI. É UTI e ensino médio. Eu acho que... porque a biologia da insuficiência respiratória, da disfunção de múltiplos órgãos, ela precisa de acesso a tecido e ser revisitada. E você não tem na autópsia, porque você tem o diagnóstico da doença de base, mas a complicação interessa muito. Então, eu acho que aí que por isso que vai ser muito bom ter essa ela é uma intensivista, né? E tem uma anatomista turbo que veio, e nós vamos treinar as duas para voltar para São José dos Campos e começar a fazer essas autópsias. Excelente. Paulo, posso fazer uma pergunta, Germano? Claro, Paula. Bem-vinda. Paula Carnevale, nossa professora da Universidade AMB Morumbi. Por favor, Paula. Paulo, obrigada pela sua apresentação, foi excelente. Eu acho que você sintetizou, como o professor Marcelo falou, tantas questões que a gente tem visto claramente, slides super claros, e, enfim, aprendi muito. E eu, falando sobre a possibilidade, né, de um SVO, eu fiquei pensando na questão da síndrome respiratória aguda grave, que tem sido usado como um marcador indireto da COVID, porque, de fato, nós fazemos muito pouco diagnóstico, né? Então, se a gente tivesse esse procedimento que pudesse fazer nos casos sem diagnóstico etiológico, né, talvez pudesse nos esclarecer. Aí eu queria sua opinião sobre como você vê esse aumento dos óbitos, né, por CIRAG, e se ele de fato nos diz que temos muito mais mortes por Covid do que as estatísticas, né, nos apresentam, que já são elevadas. O Brasil tem mais de 60 mil, a última vez eu vi, 60 mil casos de síndrome respiratória aguda sem esclarecimento se é Covid ou não. Então, a gente vai estar montando um projeto desse em Moçambique, para fazer a autópsia deles lá em Moçambique. E eles lá não fazem PCR. Não tem PCR. E nem autópsia. Eles têm os critérios clínicos de Covid.
que a gente está fazendo? Nós estamos aplicando para as famílias das pessoas COVID positivas, sabido, determinados por autópsia, e das pessoas que são negativas para a COVID, também determinadas pela autópsia, e estamos aplicando um relatório livre e mais perguntas formais. E vamos testar se a gente consegue desenvolver um algoritmo que identifique a probabilidade daquilo ser COVID baseado em padrão ouro, a ausência e a... Então, seria um aplicativo que ele interpreta o discurso da família, então nós vamos aplicar no familiar, e saber se ele pode responder a essa dúvida. Qual a probabilidade daquela síndrome respiratória aguda ser COVID? E aí, de posse dessa informação, algum codificador, alguém vai decidir se aquilo é COVID ou não. Qual que é o cutoff disso? Então, a gente está tentando montar, tem parceria com a OMS, nós vamos ter uma reunião amanhã, porque a gente é o único grupo do mundo que fez autópsia e aplicou questionários sobre modo de vida. Eu ia perguntar isso também, sobre a importância da autópsia oral, né? É assim que chama, porque acompanha, quer dizer, não é só o procedimento. Expandida. Inclui hábitos, costumes e uma série de outras coisas. Está vendo, Germano? A IS continua aqui. E aí você integrado. Coloca e vai testar isso frente ao padrão ouro. E isso pode ser que seja uma alternativa para melhorar a decidir qual o número estimado de casos COVID, porque nem todas as síndromes respiratórias agudas serão COVID. Quais delas são, né? Então, essa é uma versão, é um uso onde a autópsia não passa a ser o objeto central, mas ela é um instrumento de uma técnica de processamento de algoritmo de inteligência artificial. Perfeito. Posso fazer mais uma pergunta? Pois não, doutor Marcelo, vamos lá. O professor Saldiva, eu queria que o senhor me ajudasse. Na sua opinião, por que a fase proliferativa é tão rápida e o que é que modula essa fase proliferativa da COVID? Ela é rápida menos em gordo, em obeso. Obeso tem obesity paradox. É interessante isso, porque nas nossas pessoas que têm obeso e sobrepeso acentuado, a fibrose era menor. Eles inflamam bastante, mas acho que o fato de ele ser cronicamente inflamado já dava uma certa, sei lá o que acontecia, mas existe isso descrito para as outras síndromes respiratórias agudas. Agora, a agressividade do epitélio da lesão da barreira alveolo-capilar é muito maior do que a gente tinha visto no H1N1. Muito maior. Então, o grau de lesão que esse vírus... Porque ele lesa tanto epitélio quanto endotélio quase que simultaneamente, né? Então, aquilo é, de fato, eu acho que a intensidade da agressão da barreira alveolo-capilar. Ele lembra, às vezes, aquelas intoxicações fulminantes por paraquat. Paraquat, exatamente. Rapidamente, o indivíduo evoluía para fibrose sem... Em 15 dias, ele recuperava a função renal e morria de hipoxemia 15 dias. Hipoxemia. Exatamente. E o que o senhor imagina que poderia se usar como modulador dessa resposta? O que a gente está usando é corticoide, que o trabalho Recovery acabou mostrando que dexametasona 6 miligramas. Eu não saberia dizer, mas o que a gente está estudando agora, né, então, veja, eu sou um patologista, mas tem muita gente sabida trabalhando com a gente, né, daqui e de fora. Então, hoje você tem técnicas de medir o ambiente inflamatório, por imunistoquímica e imunofluorescência, que você põe 18 marcadores na mesma lâmina. Então, você sabe o que é, conforme o comprimento de onda que se estimula com a fluorescência, acende um treco. Então, você consegue ver a relação, como que as células estão dialogando naquele microambiente. E também você faz todas as medidas de citocinas no tecido. Então, é capaz de você, a partir desse conjunto de informações, desenvolver inibidores específicos de alguns fatores. Infelizmente, isso vai chegar tarde para muita gente. Mas que vai chegar, vai. Exatamente. Nesse contexto que o doutor Marcelo perguntou,
já existem algumas investigações, inclusive nos nossos hospitais, viu, doutor Marcelo? Vão começar mais algumas novas essa semana, fomos convidados, mas já estamos participando de um estudo com tofacitinib, que é um inibidor de JAK, justamente na fase 2, com pacientes que têm diagnóstico de COVID, mais acometimento pulmonar confirmado, né, mas que não estejam ainda em ventilação mecânica, por exemplo. Nós acabamos de incluir os primeiros 2 no Litoral Norte na sexta-feira passada. Né? Então, o tofacitinib é um inibidor da JAK, então ele é um imunomodulador que a gente usa para tratamento de artrite psoriática, artrite reumatoide, para doenças reumatológicas já tem aprovação Anvisa, mas agora seria um reposicionamento. Então, o estudo da Pfizer já está em conclusão, faltam só 12 pacientes para a gente concluir esse estudo, que é um estudo bastante razoável, aí, que foi tocado só no Brasil, muito interessante, liderado pelo Einstein. Tem um estudo que eu acabei de ser convidado ontem, do Ministério de Ciência e Tecnologia, com o tocilizumab associado à heparina, né? Então, já é uma imunomodulação mais alguma estratégia de anticoagulação. Então, eu não recebi o desenho desse estudo, mas também vai ser agora um estudo também totalmente nacional. Tem outro estudo também da coalizão, né? Que é uma coalizão de hospitais que tem feito aí bonito, né? Tem publicado bastante em revistas de primeira linha. Tem um estudo específico chamado ACTION, para os pacientes internados e com dedímero alto, então o uso do biomarcador dedímero para pegar esses casos que o doutor Marcelo não mencionou, que a gente não tem na imagem, não tem um angiotomo já com embolia pulmonar, uma trombose claramente diagnosticada, mas que tem dedímero alto associado à internação por COVID, e esse paciente usaria rivaroxabana versus placebo, está também em andamento esse estudo. Também há os ambulatoriais, né? Tem um estudo CARE, que é o Colisão 8, que é rivaroxabana versus placebo em nível ambulatorial, com fatores de risco, para pegar esses pacientes que também complicam na evolução. E outra pergunta também é que a gente não sabe ainda a duração desse tratamento, né? Já que tem essa agressão endotelial tão exuberante, então até que isso reepitelize e se torne um ambiente menos trombogênico, a gente ainda não tem também essas respostas de, mesmo aqueles que a gente inicia a anticoagulação, a duração dessa anticoagulação. Talvez os biomarcadores possam ajudar nesse contexto. Só um comentário. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem muitas perguntas. O doutor Marcelo tocou no assunto do perfil L versus perfil H, né? Então, já que antes a gente pensava todo mundo como uma pneumonia, uma SARA mesmo, mas a gente percebeu, o doutor Luciano Gattinoni, lá da Itália, sinalizava já no final de março, início de abril, que a gente estava focando numa ventilação protetora voltada para a SARA, mas que boa parte dos pacientes, hoje a gente sabe que está em torno de 70%, não sei se na sua casuística, doutor Paulo, mais ou menos 70% tem esse pulmão leve, né, com hipoxemia associada a fenômenos trombóticos a priori, né? Então, a gente tem um viés de seleção, né, Manuel? Uhum. Vem para nós aquelas tragédias, né? Entendi. Aquele pulmãozão Tragédias. perdido. Mas o pessoal que trabalha na clínica tem dito sim, que tem um paciente que ele está bem, de repente ele dá uma piorada com o pulmão limpo ou com um pulmão mole na hora que você ventila. Um pulmão leve, e aí por isso que a gente tem que dosar também a ventilação mecânica invasiva, principalmente, transfere muita energia para o pulmão. E aí você acaba tendo dano alveolar, às vezes, que se ajunta pela ventilação mecânica. Então, isso aí é realmente... E muitos pacientes estão hipoxêmicos com o pulmão leve. Provavelmente é aumento de espaço morto. É muito provável que essa seja a razão maior da hipoxemia, porque o pulmão realmente não está tão inflamado e está leve quando você faz todas as medidas de complacência pulmonar, né? Ou complacência do sistema respiratório, que é o que a gente mede à beira-leito. Mas provavelmente eu acho que tem muito aumento de espaço morto aí, que pela microcirculação, como o professor mostrou, tem muito fenômeno trombótico. A gente só não sabe como manejar bem essa questão. Tem colegas que acham que a gente deve aumentar a dose de anticoagulantes, tem outros que acham que não, que a formação do trombo não é a formação pela cascata habitual, mas são fenômenos imunomediados ali no endotélio, que talvez o anticoagulante não tenha um papel importante. Enfim, são questões que estão abertas ainda. Perfeito.
Professor Paulo, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final para nós? Um conselho para nós que estamos aqui iniciando nessa empreitada? Eu estou muito feliz com a perspectiva de poder. Então, veja, aqui a gente não é um centro pequeno, tem poucas pessoas. Mas se alguém quiser começar a aprender, fazer um mestrado, um doutorado pelos mecanismos normais, um pós-doc disso, quer dizer, com perguntas específicas que envolvam o aprendizado da técnica, nós estamos à disposição, tem um grupo de gente que já consegue ver isso. Eu acredito que a gente devia transformar e também tem um pessoal ligado ao ensino que podia estar trabalhando com isso, né? Como é que isso impacta. E tem outra vertente que é de controle de qualidade de atendimento, né? Saber se essas reuniões regulares... Eu vou só citar um exemplo. Nós tivemos 2 casos. A gente foi fazer foi chamado para fazer uma autópsia num hospital muito bom e que tem um programa de residência muito bom, tradicional. E era um paciente com SIDA e que morreu basicamente com uma hemorragia pulmonar difusa. Bom, era estrongiloidíase. Tinha ciclo de estrongiloides na pele. Acho que o pessoal nunca mais tinha visto estrongiloidíase. E pior, passou uma semana aqui no HC, um paciente internado com emagrecimento, diarreia intratável, o pessoal pensando em um monte de coisa, de novo estrongiloide. Eu acho que quem for ver isso jamais vai esquecer e outras pessoas não vão morrer de estrongiloidíase, né? Então, eu acho que existe, sim, como a gente também... aquele ato vacinal de sarampo nos anos 90, ele foi descoberto aqui, numa sala de autópsia que eu fiz, da mãe e do seu filho, do bebê. Morreram os 2 de sarampo. Quando a gente viu que tinha inclusão de sarampo, porque ninguém mais sabia fazer diagnóstico de sarampo. Não tinha visto. Teve 2 gerações de médicos que não tinham visto sarampo. Então, eu acho que a autópsia ela vai continuar sendo um instrumento bom. Então, talvez hoje seja o momento da gente revisitar essa autópsia e torná-la mais barata, mais rápida, mais eficiente. E ela não é igual à autópsia convencional. Ela tem limitações em relação à autópsia convencional, mas ela pode ser de alguma valia, sim, para estudar novas doenças e para ensinar novos médicos. Então, quem quiser aprender com a gente está à disposição e que a gente tem condições de ir devagarzinho treinando. Eu acho que uma pessoa normal, em umas 3, 4 semanas, faz muito bem o procedimento. Então, isso não precisa ser todo aqui. Você chega, começa a fazer, faz uma semana aqui, pega, vai, volta, sente a dificuldade. Alguém daqui vai, faz junto, né? Tem toda uma parte logística, tem toda uma parte de preparo, mas dá para caber uma sala de autópsia dentro de uma mala de rodinha. Quer dizer, e com isso você pode fazer autópsia em vários hospitais, quer dizer, um centro único que vai fazer autópsia, porque também não morre tanta gente, e dá para fazer, dá até para fazer uma liga disso de alunos, né? Uma liga para ensinar medicina, quer dizer, fazer um baseado em casos de autópsia, né? Enfim, existe muito sonho nisso. Mas se a gente não sonhar também nesse dia bicudo, se a gente tiver um pouco de utopia, não dá para aguentar a vida seco, né? Então, eu acho que talvez seja esse momento da gente exercer uma utopia, mesmo nesses momentos tão escuros pelos quais a gente está passando. Perfeito, professor. Eu posso dar 10 segundos aqui? Claro. Leandro, vamos lá. Professor Paulo Saldiva Pipino, Leandro Gregorucci aqui, sou da turma 84 da faculdade. Beleza, hein, professor? Eu lembro. Me formei em 2001 e tenho saudades das aulas que nós tínhamos com o senhor. E a gente continua, eu digo por toda a minha turma, a gente continua tendo admiração pelo trabalho que o senhor continua exercendo pela Faculdade de Medicina da USP e tenho muito orgulho do senhor estar aqui hoje, aqui no ISG, dando essa aula, tá? Me formei, não segui nada clínico, fui para uma área mais nobre da medicina, que é a ortopedia,
E, e aí estou contribuindo hoje aqui com o Instituto e trabalhando em conjunto com eles. Tá bom? Muito obrigado pela aula, foi excelente. Muito obrigado, professores. Muito obrigado. Então, gente, obrigado. Professor Paulo, muito obrigado. Queria agradecer muito a sua gentileza de vir à nossa sessão científica, professor Luiz Venere Decour, né, em homenagem ao nosso grande professor, saudoso. E sua contribuição foi muito importante, doutor Paulo, e se Deus quiser, vamos conseguir colaborar nesse projeto e vamos aprender muito com o seu serviço em relação às autópsias minimamente invasivas. Esse é um serviço que é extremamente relevante, tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade. Gente, um abraço, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde.